Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e é o seguinte, não interessa qual filme será lançado ao longo desse ano de 2023. Eu acredito que nenhum vai ser tão maluco, bizarro e divertido como esse filme. Porque em breve vai estrear aqui no Brasil O Urso do Pó Branco. Vem sendo bastante comentado nos últimos meses devido à sua premissa absurda, que obviamente torna ele algo curioso de se assistir. Porque na história, um urso ingere uma alta quantidade de drogas e fica doidão. E aí sai criando uma carnificina. Num filme que vai misturar comédia sombria e terror. E por mais absurdo que isso tudo pareça, a história foi baseada em um acontecimento real. E eu vou te contar algumas curiosidades maravilhosas sobre esse longa e a data de estreia e tudo que você precisa saber antes de assistir O Urso do Pó Branco. E o melhor, sem spoilers, afinal o filme nem estreou aqui no Brasil ainda. Mas tem uma coisa, lá nos Estados Unidos ele ultrapassou o Homem-Formiga e Vespa nas bilheterias, pra você ver que esse urso tá vindo com tudo. Porque eu não tô querendo causar guerra aqui, mas por acaso vocês viram durante o Oscar 2023 alguém com a fantasia de Homem-Formiga ou de algum outro super-herói? Eu também não, embora eu quisesse. Mas no Oscar desse ano a gente teve essa cena. Hit the mark. Thank you. Oh my God, he tripped me. A premiação mais importante da história do cinema e o Urso do Pó Branco tava lá. Vendo por isso que eu já amo esse personagem e esse filme. Brincadeiras à parte, esse momento ocorreu porque foi o seguinte. Durante o anúncio dos vencedores do Oscar de melhor efeitos visuais, do qual, obviamente, Avatar O Caminho da Água ganhou, a Elizabeth Banks, que é a diretora do Urso do Pó Branco, aproveitou essa projeção para divulgar o seu filme. Em inglês, o longa se chama Cocaine Bear, que obviamente é uma produção que também usa muitos efeitos especiais. Então, ao subir no palco, ela entrou com uma pessoa vestida de urso e disse que recentemente dirigiu o filme e sem efeitos especiais é assim que o urso ficaria. Enquanto ela estava falando lá, o personagem executava alguns momentos de Kung Fu e acenava para a plateia. E isso, na minha opinião, entra para o top 10 de cenas perfeitas do Oscar, né? Isso ficou maravilhoso e eu não tô sendo irônico. É isso que o povo quer ver, minha gente. Mas brincadeiras à parte, de fato, o Oscar desse ano foi marcante não só por isso que eu falei, mas também porque Brendan Fraser ganhou o Oscar de melhor ator. E ele mereceu demais, eu fiquei realmente feliz. Então, aproveitando a deixa, confere o vídeo que eu fiz aqui falando sobre a vitória do Brendan Fraser e também tudo que ele passou em Hollywood nos últimos anos, que é uma história bem pesada. Então, eu vou deixar aqui no comentário fixado para depois vocês conferirem, tá legal? E agora vamos lá. Por que esse urso está fazendo tanto sucesso? Antes de mais nada, eu aviso que eu vou substituir a palavra coca por farinha ou outras coisas para não estar falando o nome aqui para o YouTube não confundir meu vídeo e nem dar problema. Só para constar, tá legal? E a premissa do filme é o seguinte. O Urso do Pó Branco vai começar quando um traficante de drogas deixa cair de seu avião uma quantidade absurda de farinha, que acaba parando em uma floresta no estado da Geórgia. Pouco tempo depois, um urso preto acha esse carregamento turbinado e devora tudo. Porém, a droga acaba tendo efeitos bem violentos e letais no animal, e ele sai da reserva florestal em que mora e vai até a cidade, onde faz vítimas para todos os lados, enquanto cientistas, a polícia e até as forças armadas tentam achar um jeito de neutralizar essa ameaça que está sedenta por mais substâncias. E o resultado disso tudo, os americanos foram sortudos e descobriram dia 24 de fevereiro, que foi a estreia do filme lá. E o longa conquistou críticas bem empolgadas por parte dos especialistas. E bom, atenção, porque aqui no Brasil o filme vai estrear dia 30 de março, tá perto já. E essa obra de arte moderna vai ser dirigida pela Elizabeth Banks. E no elenco temos nomes como a Kerry Russell, o Alden Ehrenreich e o grande Ray Liotta, que morreu em maio de 2022. Então esse filme vai trazer uma das últimas performances do ator no cinema. E bom, a Elizabeth Banks se sentiu atraída por esse projeto porque, segundo ela, ela queria fazer algo musculoso e masculino. Mas ela sentiu dificuldade para convencer alguns poderosos de Hollywood de que uma mulher poderia dirigir tal filme. E isso expõe até um problema de Hollywood, porque alguns produtores ainda insistem em achar que alguns certos tipos de filme e tal não podem ser dirigidos por mulheres. E é um absurdo isso. Que mais e mais casos assim ocorram de uma mulher bater de frente mesmo e dizer eu vou dirigir e pronto. Porque às vezes muitas mulheres nem conseguem mostrar o seu talento porque ainda tem esse tipo de cara escroto machista
e acha que mulher não pode fazer tal trabalho. E claro que pode. Mas felizmente deu certo e a Elizabeth Banks conseguiu e vai mostrar todo o seu talento no filme que está prestes a estrear. E ela se dedicou bastante na direção desse filme. Eu vou contar para vocês ao longo desse vídeo. Porque essa premissa que eu contei para vocês agora há pouco é baseada em uma história real. Claro que não tudo. Mas até certo ponto do que acontece nessa história ocorreu na vida real. Porque foi o seguinte, no ano de 1985, o traficante jogou vários quilos de farinha de um avião. Estava sobrevoando um bosque na Geórgia, lá no sul dos Estados Unidos. E ele fez isso porque ele suspeitava que estava sendo perseguido pela polícia. E essa droga foi encontrada por um urso de cerca de 80 quilos que comeu a maior parte dos pacotes da droga. E aí o animal foi apelidado pela imprensa de Pablo Escobar. E isso é o melhor trocadilho já pensado na história. E bom, 4 semanas depois desse incidente, o pobre do urso foi encontrado morto ao lado de 30 quilos de cocaína, que valiam cerca de 20 milhões de dólares na época. Pessoal, infelizmente o coitado morreu de overdose. E ele não chegou a machucar ninguém. E a autópsia feita nele confirmou hemorragia cerebral e insuficiência cardíaca como fatores chaves para sua morte. Então no filme, eles imaginam o que poderia ter acontecido se o urso tivesse continuado vivo e desenvolvido um vício na farinha proibida. E tivesse saído para tentar conseguir mais. Antes de mais nada, eu quero dizer que não se preocupe, porque esse não é um filme de baixo orçamento, onde eles colocaram um cara fantasiado de urso para atuar. Não foi como a gente viu lá no Oscar. Aquilo ali foi uma brincadeira para promover o filme. No longa, o urso vai ser feito com CGI. Afinal, ele vai ser distribuído pela Universal Pictures. Então eles têm um orçamento legal e por isso vão usar efeitos visuais. Mas assim, para o elenco foi bem difícil na hora de atuar. Porque é o seguinte, o dublê Alan Henry vestia um grande macacão de espuma e representava o urso. Isso era só para marcar a referência onde o personagem estaria, para depois eles montarem a criatura em CGI. Porém, foi um desafio para os atores, porque para eles era algo ridículo de ver, que era basicamente um cara com um macacão de urso e uma plaquinha durada nas costas com o rosto da criatura só para marcar para onde os atores tinham que olhar. Então o elenco teve que ser muito profissional para poder passar a atuação necessária que a situação pedia, porque eles tinham que se segurar para não rir, né? Porque era realmente algo bizarro. E essa insegurança ficou durante todo o tempo. E a diretora Elizabeth Banks só relaxou quando ela viu uma cena finalizada, que vai ser a cena quando o urso espirra cocaína nas crianças. Foi ali que ela ficou muito mais confiante que o trabalho ficou de fato bom. Sim, tudo foi feito com muito profissionalismo, porque o dublê estudou diversos vídeos de movimento de urso para fazer as acrobacias, enquanto a Elizabeth Banks pesquisou bastante em como melhor retratar os comportamentos do animal, como por exemplo, como seria se ele acenasse e tal. Que ela até explica que é um pouco liberal em relação a isso, porque ela disse que pesquisou bastante na internet e lá há vídeo de urso fazendo praticamente qualquer coisa que se possa imaginar. É só preciso acreditar em ter um pouco de imaginação e você pode transpor isso para o filme sem que fique estranho ou ridículo. Mas ela disse que também não quis só se pautar no realismo, quis adicionar uns toques mais fantásticos, como por exemplo, a que altura o urso pode pular ou em qual velocidade ele sobe numa árvore. Porque vai ter cenas que ele vai fazer algumas coisas extraordinárias, como pular muito alto, como a gente viu no trailer, quando ele pula atrás da ambulância, e também vai subir numa árvore como se não fosse nada. Então, no filme eles vão brincar dizendo que ele consegue fazer essas coisas mais extraordinárias porque está super carregado de farinha, o que vai permitir que ele consiga correr até mesmo na velocidade de um carro. E a graça do filme é justamente essa. Que efeitos teria em um animal se ele consumisse aquela quantidade de farinha? E bom, essa história de animais drogados tá começando a virar mania. Porque outras produtoras já estão entrando na onda. É o seguinte, dia 7 de julho vai estrear o filme Cocaine Shark, que conta a história de um tubarão que comeu muita farinha e ficou doidão matando pessoas. E o trailer que está passando aí na tela para vocês chamou a atenção com seus efeitos especiais, ou melhor dizer, defeitos especiais, que são bem baratos. Porque, no caso, esse do tubarão foi feito por um estúdio independente. Então a qualidade será inferior. Então vai ser um filme bem trash mesmo, mas engraçado do mesmo jeito. O fato dos efeitos especiais ser uma merda vai fazer parte da graça da coisa. E não para por aí, porque ainda esse ano vamos ter também o Jacaré da Metanfetamina, para você ver como tá a coisa. E vai ser feito pela produtora The Asylum, que foi responsável pelos filmes do Sharknado. Então já dá para esperar a proeza que vai sair disso, né?
Mas esse do jacaré ainda não tem uma data de estreia definida, mas já tem um pôster que indica que o filme vai ser lançado no segundo semestre desse ano. E vai seguir essa premissa de um animal que comeu a substância errada e ficou doidão. Mas assim, galera, papo sério agora. Usar drogas é muito errado. Não façam isso, pelo amor de Deus. Esse vídeo aqui não é insinuando a usar. A gente tá brincando aqui porque estão fazendo filmes com essa premissa aí que o animal consome, fica doidão e tal. E por favor, também não vai sair dando droga pros bichinhos dos animais. Por favor, ninguém vai fazer isso também, né? Isso é engraçado e bom de ver na tela, porque não é um animal de verdade. É uma criatura feita por CGI e tudo. Então isso é bom de ver num filme pra gente se rir, divertir, ver situações bizarras. Mas é só legal no mundo da fantasia, no mundo real não. Então o recado é esse, não usem drogas, mas vão assistir O Urso do Pó Branco no cinema, porque vocês vão rir e se divertir demais com cenas absurdas. E com certeza a gente ainda vai falar ao longo do ano, não só desse filme, mas também desses outros spin-offs que estão sendo feitos, digamos assim. Do jeito que tá, daqui a pouco vão criar um universo compartilhado de animal que comeu a coisa errada e ficou doidão. Do jeito que tá indo, né? Mas faz o seguinte agora, me conta nos comentários quais são as suas expectativas para o filme O Urso do Pó Branco. Porque eu sei que é isso que o povo gosta de ver, as coisas bizarras. Quanto mais diferente for a premissa, mais o público se interessa. Porque às vezes o cinema tem uma tendência a seguir uma linha igual. Se tal coisa fez sucesso, vai todo mundo fazer. Então quando você tem um ponto fora da curva, faz sucesso, igual esse filme está fazendo. E eu acho bem legal que eles tentem fazer essas experimentações assim, com essas premissas bizarras e tal, porque geram umas coisas bem interessantes. Mas eu vou ficando por aqui. Enquanto isso, está aparecendo uns vídeos antigos aqui do canal que fala de outras coisas bizarras também, lançadas ultimamente. Porque esse canal aqui, eu adoro falar desse tipo de coisa. Porque eu gosto de assistir e eu sei que vocês gostam quando fala também. Então é isso, valeu!